Fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo aí de correção de redação. A banca é a UniOeste e o filho mandou aí uma proposta de 2021 para que eu fizesse a correção e ele entendesse aí o que ele errou, o que está certo, o que está errado. Então vamos lá. Aproveito aí para pedir para você que está acompanhando aí o canal, que você vê aí o tanto de correção que eu posto aqui no canal, para você dar o seu like, para você compartilhar, para você ajudar aí a Prof. Prisátera a chegar a mais filhos. Vamos lá então? Ele colocou, a proposta era sobre ciência versus anticiência na sociedade contemporânea. O perigo da anticiência. Pessoas negando a efetividade da vacina. Um líder político incentivando o medo contra a ciência. Ignorantes fazendo piadas com as mortes de uma pandemia. Por mais inacreditável que isso pareça, estou falando de acontecimentos não ocorridos há centenas de anos, mas sim de negacionistas do século XXI. De fato, leitores deste jornal, existem pessoas aderidas ao movimento anti-ciência. Essas realmente são um perigo para a humanidade. Não só porque negam estudos de cientistas e dos médicos mais especializados, mas também porque refutam anos de histórias de diversas descobertas. Muito bem, gostei muito aí da introdução. Veja que você cumpriu com o propósito do gênero, né? Veja aí que você cumpriu com aquilo que o gênero solicitava. Você trouxe autoria para o texto, você trouxe estilo, você trouxe expressividade, né? Você trouxe fatos atuais, você foi ácido, né? Então, gostei muito aí dessa sua perspectiva. E aí, eu gostei que você mostrou como que isso é um perigo, porque para além de descrever, né, essa ciência versus anticiência, vocês deveriam trazer aí as consequências disso, né? De que forma isso é um problema aí para a sociedade, tá? Primeiramente, leitores, necessito demasiadamente abordar acerca da importância dos nossos estudiosos da ciência. Eles conseguiram descobrir fatos com argumentos tão sólidos que quase se tornam irrefutáveis. Ó, conseguiram, se tornaram, tá? Então, cuidado aí com o tempo verbal. Exemplo disso é a teoria da evolução de Charles Darwin, tá? Então, coloque em letra maiúscula, a qual demonstrou a capacidade dos seres de se adaptarem às diversas condições impostas pelo meio, ideia conhecida como seleção natural. Nesse sentido, podemos notar a aplicação desse pensamento como sendo apenas uma das bases de toda a medicina. Isso se justifica no exemplo da aplicação das vacinas, visto que, com elas, podemos reprimir a ação de doenças causadas por vírus, os quais passam por sucessivas adaptações. Cuidado com o excesso do qual, tá? Qual, as quais. Você deve usar o qual, as quais, para evitar aí a ambiguidade, tá? Mas sempre que possível, você opte por usar o que, tá bom? Realmente, como ainda temos a presença de ideias negacionistas em nosso cotidiano, eu particularmente encontro-me incrédulo. Tá, o que acontece? Veja que você fez uma pergunta. Toda pergunta, ela deve ser respondida. Toda pergunta, ela deve ser respondida. Outra coisa, aqui veja, né, que você está dando ênfase à questão expositiva, tá vendo? Olha só, a prof vai até destacar aqui para você ver. Veja só, ó, você trouxe da linha 8 até a linha 14, você apenas explicou essa teoria. Você apenas descreveu, você fez um texto expositivo. E isso é um problema? É um problema. Por quê? Porque a base do artigo de opinião é a argumentação. Então, aqui você vai ser penalizado porque você acabou só trazendo uma ênfase maior à alusão.
como se você apenas explicasse a teoria da evolução, mas você não traz de uma maneira efetiva de que maneira ela comprova, né? De que maneira essa alusão que você escolheu, ela comprova a falta, né, de crença na ciência ou essa questão da anticiência, entende? Então, a abordagem do seu texto acabou ficando muito expositiva. Você pode, claro, você deve trazer informações de outras áreas do conhecimento, tá? Você deve fazer isso. Agora, o que você não pode fazer é dar tanta ênfase a isso. Então, você poderia ter bebido dessa fonte, mas dando ênfase ao seu argumento. Veja que você fala aí no texto, né, sobre a questão das vacinas, mas você não mostra que pessoas optaram por não se vacinar, que a descrença na ciência fez com que isso acontecesse, que doenças que já estavam erradicadas voltaram, que investimentos foram destinados e foram perdidos em razão disso. Tá? Então, sempre que vocês forem escrever um artigo de opinião, lembrem-se de focar na questão da argumentação. Então, você pode trazer informação de outra área do conhecimento, você deve trazer, mas a ênfase deve ser no seu posicionamento. Então, você veja, ó, você coloca, ó, como ainda temos a presença de ideias negacionistas? Tá, e como isso se articula com o que você traz aqui no início? Como que isso se articula? Tá vendo? Como? De que forma? De que maneira? Tá bom? Além disso, como podemos simplesmente negar milhares de anos da humanidade com diversas descobertas, nas quais até mesmo as pessoas tiveram que ser ameaçadas de morte para defenderem suas teses? Uma de suas vítimas foi Nicolau Copérnico. Uma de vítimas de quem? Uma dessas vítimas foi Nicolau Copérnico, defensor do pensamento heliocêntrico, Sol como centro do universo, mas que teve de negar posteriormente a ideia devido, sempre evite usar o por conta, tá? Devido à pressão realizada por ignorantes e fanáticos religiosos. Diante disso, não temos a permissão de nos contentarmos com a presença de ideias, né? Então, cuidar para não parecer um acento, crentes de serem a total verdade, ou seja, as que apresentam como um negacentrismo com negação no centro. Ó, mais uma vez você trouxe excesso de exposição. Você precisa trazer argumentos que comprovem isso. Veja que você está focando na alusão. Então, veja, você sai lá da teoria da evolução e você vem aqui trazendo Nicolau Copérnico, mas de que maneira isso tudo se relaciona com o que você trouxe na introdução? A sua introdução ficou muito perfeita, ficou muito maravilhosa, ficou muito boa, mas os argumentos que você trouxe, eles não convencem, eles não correspondem a argumentos. Você precisa trazer no seu texto posicionamento. Então, você precisa dizer como essa ciência versus anticiência, né? Como isso é um problema, como isso se materializa como um caos na sociedade, porque é isso que você vai defender no seu artigo. O teu objetivo no artigo de opinião é convencer. Você precisa convencer o seu leitor, convencer a pessoa que está lendo o texto. Então, traz isso para a redação. Mostra a questão do kit Covid, por exemplo, né? Que as pessoas deixaram de acreditar na ciência para acreditar na anticiência, acreditar, por exemplo, que colocar uma cebola nos cantos da casa iria, né, mandar o vírus embora, ou acreditar que tomar aí um shot de limão com laranja ia aumentar a imunidade e a pessoa não ia pegar o vírus, ou tomar determinado remédio, entende? Então é nesse sentido que você deveria ter argumentado, comprovando isso. De que maneira a ciência é colocada em xeque para que a anticiência prevaleça. E aí,
você deveria ter falado das fake news, tá? Você deveria aí ter falado das fake news, porque é ridículo, né? O tanto de notícias falsas que foram divulgadas e que foram inventadas nesse sentido, né? E de que maneira essas fake news afetaram aí a sociedade. Então, deveria ter abordado aí a questão das fake news. Portanto, reitero a minha opinião: o anticientificismo é o mal do século, o que nos impede de avançarmos cientificamente. Dessa forma, leitores, não podemos aceitar essa situação. Cabe a nós, cidadãos, realizarmos uma mudança nesse cenário nefasto. Você não me provou por que ela é o mal do século, tá? Por que ela é o mal do século? Por quê? Com base em quais argumentos você me diz isso? Diz para a prof, quais foram os argumentos que você escolheu para comprovar que ela é o mal do século e que nos impede de avançarmos cientificamente? Quais são os argumentos que você vai utilizar nesse sentido, tá? Então lembre-se, né, que na conclusão você tem que retomar a sua tese, né? Retomar a tese, confirmando a sua tese e ser bem incisiva na sua argumentação, tá bom? Retomando aí, fazendo uma síntese desses argumentos, beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Em relação à nota, apenas o dono da redação irá saber, tá? Se você precisa aí de correções para a prova da UniOeste, é só acessar o www.profprisatera.com.br. Bora escrever redação? Bora, meu filho!